Soberano Deus, glorioso, maravilhoso e bondoso Pai, Deus de Israel, em nome de Jesus, eu te louvo, meu Senhor, e te agradeço por mais esse dia e por mais essa rica oportunidade, Pai, de estarmos na tua presença, meu Senhor, para compreendermos, Pai, a tua palavra através dos ensinamentos, Pai. Que o Senhor possa usar, meu Deus, aquele que vai ministrar a palavra, cada um que irá cantar um hino, um louvor, cada um que irá transmitir um conhecimento, um ensinamento. Nos capacita, Senhor, a compreensão da tua palavra para a glória do teu nome. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Pode louvar o hino da harpa, irmão? Posso? Hino sugerido tem o 77. 77. Vamos lá, o 77. Esse mesmo? Isso. Amém. Então vamos louvar. 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus de contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Tá bom, né? Canta outro, tá bom? Glórias a Deus, amém. Muito obrigado, irmão. Que Deus abençoe a vida do irmão. Amém. Amém. Canta outro ou tá bom? Glória a Deus, é só um hino mesmo. Amém. O irmão Railan, amém. Faz a leitura oficial da palavra. Amém, glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É a lição de número 6, 9 de agosto de 2020. É o título da lição, Neemias
reconstrói os muros de Jerusalém. Amém. Áurea, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas a teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Isaías capítulo 6, versículo 18. Verdade prática. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Leitura bíblica em classe. Neemias, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo 4. E Neemias, capítulo 2, do 1 ao 9. Versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza. E veio Hanani, um de meus irmãos, ele e algum de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu o quê? Ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então, temi muito em grande maneira, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. O rei me disse, que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar na cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quanto voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a ajudar. Versículo 8. Como também vi uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do pátio da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Até aqui. Amém. Agradeço pela oportunidade. Glórias a Deus, aleluias. Obrigado, irmão Railan. Que Deus abençoe grandemente a vida do irmão. Continue a abençoar a sua vida. Peço a irmã
Marilene, que faça a oração pelo irmão Euler, que estará ministrando a palavra de ensinamento. Outra igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Oremos ao Senhor, poderoso Deus e eterno Pai. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, e pedimos nesta manhã, Senhor, recebe, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração, e estamos aqui, Papai querido, na condição de adoradores, para ouvir a Tua palavra. Fala conosco nesta manhã, Senhor, ensina-nos mais uma vez, Senhor, através do Teu servo, Pai. Usa ele com poder e autoridade, com o conhecimento que o Senhor conferiu. Tudo para a honra, para a glória do Teu santo nome. Amém. Desde já nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos que estão participando. Feliz Dia dos Pais para todos, né? Graças a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos juntos a escola dominical. Uma lição muito boa, uma lição muito importante. Lição número 6, 9 de agosto de 2020. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. A lição passada, né? A construção do templo enfrentou oposição. Nós ouvimos, o pastor trouxe uma palavra boa para a gente, né? Aliás, Zorobabel recomeça a construção do templo. Isso. E hoje, a lição 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Aqui a lição, o início aqui na leitura bíblica, interessante. Você que tem a revista, eu acho que o Léo já corrigiu aí, já arrumou aí, né? Tem duas coisas importantes aqui. Quando começa a leitura aqui, está escrito Neemias 3 aqui, mas não é Neemias 3, é Neemias 1 mesmo. E outra coisa importante, que é bom observar, é o versículo 8 do capítulo 2, que está no finalzinho, está escrito no versículo 2, Deus falou sobre mim 2 vezes, não precisa, basta uma vez. Uma coisa interessante, que eu acho que era bom trazer essa informação para os irmãos, a respeito de sucedeu no mês de Quisleu. Sucedeu no mês de Quisleu. O mês de Quisleu é esse, e aí no versículo 1 do capítulo 2, sucedeu, pois, no mês de Nissan. Que mês é esse? Né? Mês de Nissan. Corresponde para o nosso calendário, que mês que é. Outra coisa interessante para vocês é que, quando ele fala que as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º. E ano 20º? Ano 20º do rei Artaxerxes. Já fazia 20 anos, mês do rei Artaxerxes, certo? 445, porque em 465 ele assumiu o trono, então fazia 20 anos que ele estava no rei. E quando ele fala aqui, sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, aqui ele só confirma que é o ano 20º do rei mesmo. Deixa eu só trazer umas curiosidades importantes para vocês. O mês de Quisleu corresponde à última quinzena do mês de novembro e à primeira quinzena do mês de dezembro. E é o 9º mês do calendário judaico. O mês de Nisan, que é baseado no calendário lunar, né? O mês de Nissan, ou Abib, corresponde à última quinzena de março e à primeira quinzena de abril, que é considerado o primeiro mês do calendário judaico. Na verdade, todos os meses do calendário judaico, para o nosso calendário, eles vão pegar sempre a última quinzena de um mês e a primeira do outro. A outra de um mês e a primeira do outro, começando por março/abril. Depois vem abril/maio e assim por diante, certo? Deixa eu só falar, trazer essas informações importantes para vocês, né? Deixa eu falar aqui para vocês, muito bom trazer essas importantes para vocês. Panorama. Tá? Zorobabel liderou o primeiro retorno, isso em 538, né? Em 538 a.C. Esdras liderou o segundo retorno, isso em 458 a.C., certo? E Neemias retorna com o terceiro grupo de exilados
e reconstrói os muros da cidade em 445 a.C. Acho que são importantes você se situar. É isso? Zorobabel veio como governador, ele era governador porque tinha descendência, era considerado descendência real. Esdras era escriba, era da linhagem sacerdotal, e ele liderou muito a questão espiritual da construção do templo, que foi terminado em 515. É isso? A questão do templo, a construção do templo. E Neemias, a função principal de Neemias era, o que ele se preocupou, depois que ele recebeu a notícia do seu irmão Ananias, era a respeito que os muros tinham sido derrubados, tinha fendido, o povo estava em miséria, estava sofrendo, certo? Na época de Zorobabel, na época disso, existia aquele sacerdote que o pastor comentou no passado, que era o sacerdote Josias. Agora, quando Neemias volta, em 445, já não é mais o sumo sacerdote, já não é mais Josias, ou Josué. O sumo sacerdote agora é outro. Eliasibe. Eliasibe agora é o sumo sacerdote, certo? Então, umas coisas importantes para a gente se situar. Agora estamos nessa lição e nessa revista aqui, estamos falando de Neemias, considerando o ano 445 a.C., quando ele retorna, certo? Data do livro, aproximadamente, ele envolve 445 a 432. Em 538, Ciro autorizou o retorno dos judeus. Foi quando Zorobabel liderou o primeiro retorno, certo? E Artaxerxes assume em 465 a.C. E ele reinou até 423 a.C., certo? Nesse período, aconteceu o segundo e o terceiro retorno. Uma observação importante é que o templo reconstruído terminou em 515 a.C. Mas o muro continuou em ruínas durante os 70 anos seguintes. Uma coisa interessante acerca do muro, que a gente vai falar muito desse muro, da reconstrução desse muro aqui. O muro que foi reconstruído, ele já tinha sido derrubado anteriormente. Já tinha sido derrubado. Ele já tinha sido construído e já tinha sido derrubado. Porque derrubaram, invadiram Jerusalém para conquistar a cidade de Jerusalém e os judeus. Certo? Então, quando se constrói, quando Neemias vem com esse propósito para a construção, para a reconstrução do muro, ele não colocou marcas diferentes para levantar o muro, não. Foi no mesmo lugar onde ele tinha sido derrubado, é no mesmo lugar que ele começa a ser levantado, certo? Ele não construiu um novo muro numa distância maior ou menor, não, é o mesmo lugar, certo? Segundo os historiadores, o muro tinha 1.600 metros de extensão por 8 de altura. Hoje, atualmente, considera-se que tenha 5.000. Existem duas linhas de raciocínio acerca desse comprimento, dessa altura do muro na época de Neemias. Mas o mais aceito pelos historiadores, o mais aceito pelos judeus, é que tinha 1.600 metros de comprimento por 8 de altura. Certo? Outra coisa importante, Zorobabel é de descendência real, foi governador. Esdras, levita, escriba e sacerdote por linhagem. E Neemias, copeiro do rei. Zorobabel se preocupou em trazer o povo no primeiro retorno, Esdras se preocupou em trazer o povo no segundo retorno, e Esdras se preocupou muito com o lado espiritual, com o templo, com a reconstrução do templo. Neemias era copeiro do rei, preocupou também com o lado espiritual. A profissão dele era copeiro do rei, administrador, né, sabia administrar bem as coisas, e governador, porque ele foi instituído como governador pelo rei. Parecia impossível. Pô, eu sou copeiro, agora eu vou ser governador, mas para Deus nada é impossível. E Neemias fez uma coisa interessante, ele começou a orar, não é isso? Começou a orar. E no início ele foi para o joelho, foi orar, e Deus deu resposta para ele. Os muros foram reconstruídos em 52 dias. Iniciou-se no mês de Ab, que é
os últimos 15 dias de julho e os primeiros 15 dias de agosto, o 5º mês do calendário. E terminou no mês de Elul, que são os primeiros 15 dias de agosto e os últimos 15 dias de setembro, que é o 6º mês do calendário. Você vai ver isso lá em Neemias, capítulo 6, versículo 15. Certo? Primeiro mês do calendário, Abib ou Nissan, eu já falei. 9º mês do calendário, Quisleu, os últimos 15 dias de novembro, os primeiros 15 dias de dezembro, eu já falei. Certo? E eu gostaria, rapidinho, de falar para vocês, de mostrar para vocês, de falar para vocês sobre os meses judaicos, os meses do calendário judaico, certo? Sempre pegando os últimos 15 dias do mês, os primeiros 15 dias do outro, tá bom? Primeiro, Abib, ou Nissan, março/abril. Segundo, Ziv, abril/maio. Terceiro, Sivan, maio/junho. Sempre que eu falar um mês, é os últimos 15 dias de um mês e os primeiros 15 dias do outro, tá bom? Quarto, Tamuz, junho/julho. Quinto, Ab, julho/agosto. Sexto, Elul, agosto/setembro. Sétimo, Etanim, ou Tisri, setembro/outubro. Oitavo, Bu, ou Marquesvan, outubro/novembro. O nono, Quisleu, você vai ouvir falar muito de Quisleu, né? Novembro/dezembro. O 10º, Tebete, dezembro/janeiro. 11º, Sebate, janeiro/fevereiro. E o 12º, Adar, fevereiro/março. De 3 em 3 anos, acrescentava-se um mês para acertar a diferença entre o calendário, entre o solar e o lunar, certo? E, então, de 3 em 3 anos, tinha o segundo de Adar, segundo mês de Adar, que era mais 30 dias para acerto. Ok? Sobre a edificação dos muros, quero falar para vocês que os muros, segundo o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 3, você olhar bem o capítulo 3, quero focar isso aqui para vocês, a importância desses muros, que eles tinham 12 portas, tinham 11 portas. Não era porta, era portão mesmo, era porta grande, madeirada, era portões de entrada e saída dos judeus, dos judeus que iriam habitar ali em Jerusalém, certo? E a primeira porta era a porta do gado, ou porta das ovelhas, que ficava próximo do templo. Segunda porta, a porta do peixe. Porta do peixe, ali se entrava e saía para comercializar, para fazer comércio, né? Vender, comprar, além de peixe, outras coisas também. Terceira porta, a porta velha. Quarta porta, a porta do vale. Quinta porta, a porta do monturo. Curiosidade sobre a porta do monturo, que era por onde os judeus saíam para levar o lixo, para jogar o lixo fora, jogar o lixo distante da cidade de Jerusalém. No vale de, se não me engano, no vale de Rimon. Jogava o lixo fora. A sexta porta, a porta da fonte. E a sétima porta, porta da casa de Eliasibe. Eliasibe era o sumo sacerdote. Ficava em frente à casa dele, a sétima porta, ou o portão de entrada e saída. Oitava porta, a porta das águas. E a nona porta, a porta dos animais, ou a porta dos cavalos. A 10ª porta, porta oriental. E a 11ª porta, a porta de Mificade, ou porta da guarda, certo? Essas eram 11 portas. E existiam as torres. Torre, para que se constrói uma torre? Para você olhar, colocar atalaias, colocar pessoas para ficar olhando, vigiando, certo? Existiam 6 torres. E eu vou falar rapidinho para vocês também dessas 6 torres. A primeira torre era a torre de Meá, as 6 torres. Torre de Meá, a segunda era a torre de Ananel, a terceira era a torre dos fornos, a quarta torre era uma torre que ficava junto ao palácio e junto ao pátio da prisão, certo? A quinta torre era a torre alta, e a 6ª torre era a torre grande, certo? Essas eram as torres, as 6 torres, que tinham sido construídas no percurso do muro, ok?
Eu acho que era uma coisa importante falar para vocês sobre características do muro. Segundo os historiadores, o atual 5.000 metros, já falei, Neemias 1.600 metros, por 8 de altura, isso já falei. Personagens em destaque. Eliasib, sumo sacerdote, foi ele, junto com os sacerdotes, que iniciou o levantamento em frente ao templo, do muro que estava derrubado. Primeiro, ele começou a obra, quando Neemias os convidou para reconstruir o muro, falando que Deus tinha preparado e mandado ele fazer isso, ele iniciou, ele deu exemplo como sacerdote, como sumo sacerdote, certo? Outra curiosidade em destaque, personagem em destaque, Salum, filho de Aloés. Ele e suas filhas ajudaram na reconstrução do muro que ficava em frente à sua casa. Entre a terceira e quarta porta. Então tem 2 Salum. O Salum, filho de Aloés, e aqui a presença das mulheres que ajudaram a construir o muro. É um destaque. Outra, o Salum, filho de Col-Rosé, que construiu a porta da fonte, a 6ª porta. Outra observação interessante é sobre os tecoitas. Os nobres dos tecoitas não trabalharam, não quiseram pôr a mão. É um destaque de forma negativa em relação aos nobres tecoitas. E outra coisa interessante é sobre Baruque, filho de Zebai. Diz a palavra, está escrito, no capítulo 3, que ele ajudou a reconstruir o muro com grande ardor. Ou seja, com vontade, com veemência, com alegria, com zelo. Está escrito com grande ardor. Eu posso entender grande ardor, né? Grande coragem, vontade, alegria, zelo, né? Vontade mesmo assim, esforçou mesmo assim. É um destaque para Baruque. Destaque positivo, já que houve um destaque negativo para os nobres tecoitas, né? E teve os opositores, né? Sambalate, governador de Samaria, e Tobias, o amonita, opositor. Destaque também no capítulo 5, sobre, após a construção, a murmuração dos pobres, que Neemias teve que intervir, porque era administrava, e Deus tinha orientado ele era governador, e tinha que intervir. Outro destaque importante é sobre a leitura da lei e a festa, no capítulo 8. Neemias leu a lei, Esdras leram a lei, explicaram e fizeram a dedicação, a festa dos tabernáculos, a dedicação do muro. A dedicação dos muros, você vai ver mais lá no capítulo 12, do versículo 27 ao versículo 43. São os destaques aqui que eu achei que seria importante trazer para vocês, certo? O primeiro mês do calendário, Abib ou Nissan, que final de março e início de abril, últimos 15 dias de março, primeiro 15 dias de abril, você vai ouvir falar muito durante a lição. E o 9º mês do calendário, que é o mês de Quisleu, que é últimos 15 dias de novembro e os primeiros 15 dias de dezembro, certo? Então, são essas as coisas importantes que eu achei que deveria trazer para vocês nessa lição e que dá a gente assim um panorama, que dá a gente assim uma ideia do que está acontecendo, certo? Aqui na leitura bíblica, na introdução, nesta lição, estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar a obra. Como Deus levantou o homem certo para executar a obra. O que eu acho interessante é que as palavras de Neemias sucedeu no mês de Quisleu. Mês de Quisleu, 9º mês, certo? Como eu li para vocês, 9º mês, ou o mês de... Anotei aqui. Ou o mês de novembro/dezembro. Isso daqui no primeiro mês de Quisleu. Ele começou a orar. No 20º ano, ele ficou triste. E aí, lá no capítulo 2, sucedeu depois do mês de Nissan. Mês de Nissan, o primeiro mês, março/abril. De novembro/dezembro. Janeiro, fevereiro, março. Quase entre 3 e 4 meses passou-se o tempo. Esse período em que Neemias ficou orando. Eu acho interessante que Neemias era copeiro do rei.
não é para qualquer um. Sabe o que significava ser copeiro do rei? Ele experimentava aquilo que o rei iria comer. Acredita-se que não era só o vinho. Acredita-se que, além do vinho, ele poderia experimentar também a comida, tudo aquilo que o rei tivesse que comer, primeiro Neemias experimentava. Acredite-se nisso. E, se tivesse veneno, quem é que ia morrer? Aquele que experimentou. Neemias que experimentava. Se tivesse que morrer alguém envenenado, quem morria era Neemias. E era possível isso? Claro. Claro que era possível. Você lembra lá do livro de Esther, de Mardoqueu? Lembra lá que Mardoqueu descobriu uma conspiração? Às vezes, contra o monarca, contra a liderança, acontece isso. Quer envenenar. É um perigo constante. Não é isso? Alguns presidentes, alguns países adotam essa medida. Quando eles vão comer alguma coisa, eles pedem que alguém experimente primeiro. Certo? Então, Neemias experimentava primeiro. Se tivesse que morrer, ele morria. E Artaxerxes ficaria vivo. Continuaria como rei. Continuaria vivo. Entendeu? Vamos aqui, tópico 1. Deus responde às orações de Neemias. Isso é interessante, que Neemias tinha curiosidade, queria saber como é que as coisas estavam lá. E o seu irmão, Hanani, irmão de Neemias, está em Neemias 1:2. O seu irmão, Hanani, veio com alguns judeus, retornaram lá para Suzã. Suzã é a capital, isso, Suzã é a capital da província ali do Império Persa, que ficava na Babilônia também, e Suzã era chamada de a Fortaleza, a cidade de Fortaleza, que era a mesma capital na época também de Mardoqueu, na época também de Esther. Certo? Deus envia emissário a Neemias. Tópico 1.1. Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Essa pessoa foi Hanani, irmão de Neemias. Hanani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Muros fendidos, portas queimadas a fogo, eram um símbolo de miséria e de desprezo, e faziam os moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. A importância do muro. Praticamente todas as cidades antigas eram muradas. Hoje nós podemos chamar de cerca, mas nós cercamos o nosso lote, nós muramos no nosso lote. Colégios colocam cercas, muram. Empresas colocam cercas, empresas muram. Geralmente uma fazenda ela é cercada, né, tem cerca de arame. E, geralmente empresas cercam as suas sedes. Entendeu? Então, delimita o espaço. Esse espaço aqui é meu. Você põe muros ao redor da sua casa, porque ali é seu, ninguém pode entrar, se não for com a sua autorização, é o seu espaço. Você se sente guardado e protegido, certo? E é muito importante. E às vezes nós temos que construir o nosso muro espiritual, para que não entre nada, nenhum dardo inflamado, para que a gente possa estar protegido, abençoado, e nós podemos nos blindar, ficar firme na presença de Deus. Às vezes Deus nos põe anjos ao nosso redor e nos protege, certo? Era importante. E praticamente quase todas as cidades antigas daquela época, né, nos tempos antigos, elas eram muradas, certo? Havia um muro, servia de proteção e servia para limitar a área, ok? Ponto 2 do tópico 2. Do tópico 1. Neemias angustiado jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. Meses aí que eu falei para vocês, 29 de dezembro e março. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias 1, do 5 ao 11. Iniciou o seu período de oração no mês de Quisleu, falei para vocês de dezembro, né? E Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nissan, ou mês de março, conforme Neemias 2:1. Está escrito aqui na revista, certo? Então, não foi imediata a resposta, mas o propósito dele. Enquanto ele orava, Deus estava trabalhando, com certeza. Enquanto ele orava, foi orando e Deus foi dando também inspiração e inteligência a ele. Ele foi se planejando.
Começou a nascer o desejo dentro do coração dele. Deus responde às orações de Neemias, ponto 3. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade de empreendimento. Que sentido? Bancando o rei Artaxerxes, bancando o empreendimento, certo? Neemias era copeiro do rei. Certo dia, ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Segundo a história, e o que a gente depreende do texto, é que Neemias estava sempre infeliz, ele serviu o rei com alegria, ele tinha prazer no que fazia, ele mostrava um semblante bonito para servir o rei a comida do rei, o vinho do rei, certo? E aí apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Interrogado acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ele vivia, conforme está lá em Neemias 2, versículo 3. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? O rei deu a deixa. Falou: o que você quer? Tá, você está triste e tal, o que você quer? E Neemias já tinha relatado a situação da cidade, do seu povo. Neemias orou a Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Ele não se precipitou. Tem gente que se precipita, né? O que você quer? Você conta o problema, a pessoa ouve o seu desabafo e ela pergunta: o que você quer? A pessoa já fala logo o que você quer, já fala o que você espera. Vai orar. Ele orou. Uma das coisas, elogio de corpo presente, uma das coisas que eu gosto, que me toma como exemplo, é o pastor Edivaldo, que a gente vai falar alguma coisa com ele. Eu vou orar. Não, pastor, eu quero responder. Não, eu vou orar. Peraí que eu vou orar. Né? Para alugar aqui e abrir essa igreja aqui, né? Perdão, pastor, desculpa ter que estar comentando isso, mas acho que é importante, é de bom proveito. Ele falou que ia orar primeiro, para depois dar a resposta para a Adriana. Então é bom a gente orar. Muitas decisões que eu tomo na vida, quando eu oro, eu me dou bem. Quando eu não oro, eu me dou bem, não. Quando eu oro primeiro, eu me dou bem. Certo? Então, por inspiração de Deus, ele perguntou a Neemias: o que queres que me pedes agora? E aí ele foi orar. Neemias orou a Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada. Deus confirmou para Neemias. E ele respondeu ao rei: peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Por que ele falou sepulcros de meus pais? O que é sepulcro? Lugar onde se enterra pessoas. Era a cidade do sepulcro de meus pais, ou seja, onde estavam enterrados os pais de Neemias. Mas será que estavam enterrados só os pais de Neemias? A maioria absoluta dos pais dos exilados estavam enterrados ali também. Certo? A cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Ou seja, ele queria reedificar os muros, reedificar a cidade, certo? Junto com aqueles que estavam com ele também. O 4, Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Ponto 4 do tópico 1. Neemias recebeu carta do rei, dirigida aos governadores da região ali próximo de Jerusalém, né? Samaritanos e outros, e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias, conforme Neemias 2:8. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Para Neemias parecia impossível para o homem Neemias, mas não impossível para Deus. Você começa com oração, você se prepara, você procura sabedoria, né? A coisa dá certo, atende, as coisas dão certo. E o que eu acho interessante é que 70 anos antes, Zorobabel havia planejado a reconstrução do templo de Deus. 13 anos haviam se passado, desde o retorno de Esdras a Jerusalém, que havia ajudado o povo em suas necessidades espirituais. E agora, Neemias era necessário para ser o novo governador em relação à reconstrução do templo. E agora era um outro sumo sacerdote, nós falamos. O que eu acho interessante é que Neemias não chegou em Jerusalém já botando mal, cheguei aqui agora, sou governador, vamos reconstruir o muro e... Não. Neemias foi cauteloso, foi sábio.
ele chegou, ele não contou o que ele ia fazer. Ele guardou, ele procurou ter a mesma visão, ou olhar a mesma situação, com o mesmo olhar que os judeus que moravam ali, que os que estavam em Jerusalém estavam vendo. Ele procurou entender. Ele deu uma volta, à noite, madrugada, a cavalo, olhou os muros derrubados, fendidos, as partes dos muros que estavam derrubadas, observou tudo, não contou nada para ninguém, só ficou observando. Depois que ele se inteirou da verdadeira situação dos muros, ele percebeu que, poxa, peraí, esses muros têm que ser reconstruídos. Vou precisar reconstruir esses muros. Depois que ele se inteirou, certo, da situação em relação aos muros, foi que ele convidou o povo a levantar o muro. Aqui no versículo 18, capítulo 2, depois que ele volta, então lhe declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram suas mãos para o bem. No versículo 17 diz assim, então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas estão sendo queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Ele convidou o povo, ele não quis fazer sozinho. E ele usou uma tática interessante. Certo? Em frente o muro, ao redor, em frente, do lado de dentro, em frente ao muro, nos 1.600 da extensão do muro, tinha as pessoas que moravam. Olha a estratégia que ele usou. Ele começou a convidar e a colocar e a organizar que cada um em frente à sua própria casa, em frente ao muro, reconstruísse o muro. Família que está aqui em frente a esse muro aqui em frente à primeira e segunda porta, colocou para reconstruir. A segunda e terceira porta, colocou a família que morava de frente, colocou as pessoas que moravam de frente. Terceira e quarta porta, ele usou essa estratégia, ele envolveu as pessoas. E o primeiro que se dispôs e quis começar foi o sumo sacerdote, conforme eu já falei para vocês, certo? Vamos ler o tópico 2.1. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite, na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém, conforme está lá em Neemias 2, 12 a 16. E o ponto 2. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Aí depois que ele olhou a situação, foi que ele declarou a intenção. Já li para vocês, não é isso? Tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, bem que os tecoitas nobres não quiseram participar, né? Os magistrados e todos que faziam a obra, a juntos reedificar os muros para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes como a mão do Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias não quis fazer as coisas sozinho. Ele foi inteligente, usou de inteligência, certo? Isso aí, o tópico 2, certo? Vamos ler agora a respeito do tópico 3, que diz, Neemias inicia o levantamento dos muros. Ponto 1 do tópico 3, o plano de Neemias. Veio o capítulo 3, como eu falei para vocês, o capítulo 3 vai estar muito focado sobre a questão do muro, das suas portas, das torres, a lista de quem construiu. Registrado no capítulo 3 é muito importante, certo? O plano de Neemias. Ponto 1. Veja capítulo 3. Neemias dividiu a tarefa da construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas ao lado do muro, de levantar, ao lado deles, um do outro, e ao lado do muro, em frente ao muro, né? Encarregados de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão. Muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Não era o caso do sacerdote, porque o pedaço do muro não ficava em frente à sua própria casa, o que ele começou a edificar, certo? Mas a maioria edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa.
Havia também grupos encarregados de levar entulho, de trazer material, etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar, conforme Neemias 4:6. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as rupturas começavam a ser tapadas, conforme Neemias 4, versículo 7. Ponto 2 do tópico 3. A tática de Neemias. Eu vou precisar de uma água. Minha mulher não está aqui agora, vou precisar beber uma aguinha. A tática de Neemias. A tática de Neemias, de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro, é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas e seu trabalho de evangelização. Engajar os irmãos na obra, colocar cada um para fazer alguma coisa, para se unir, para se interagir num objetivo de fazer alguma coisa. Isso é muito importante. Não é isso? Então, a tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Não digo não só trabalho de evangelização, mas em outros trabalhos também. Vai fazer uma caminhada, envolve a igreja toda. Vai fazer uma campanha, envolve a igreja toda. Vai fazer uma festa, envolve a igreja toda. Vai pintar a igreja, envolve a igreja toda. Né? Então, esse envolvimento para a evangelização é espiritualmente muito mais importante. Só um pouquinho. Adriano, aproveitar que você chegou, por favor, me arranja um copo d'água, principalmente uma preferência natural. Neemias tinha um plano que aproveitava todos que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também, o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregar-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Achei interessante isso aqui, usando a tática de Neemias, trazendo para os nossos dias, né? Graças a Deus, os pastores já fazem isso, mas é muito importante a gente entender por que os pastores fazem isso. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Eu fico alegre, eu gosto de trabalhar para o Senhor. E tem pessoas que gostam. Se você não for dos nobres, dos tecoítas, você vai gostar. Agora, se for os nobres dos tecoítas, você não vai gostar, não. Né? Ponto 3. A união dos judeus ficou ameaçada. Opa. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Por que estava ameaçada? O que aconteceu? Toda vez que a gente se levanta para a obra, toda vez que a gente quer fazer a obra de Deus, toda vez que a gente se une em prol de um objetivo, até mesmo na nossa vida secular, surgem problemas, né? Então, surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu e a obra prosseguiu. Esse tópico será retomado na lição número 8. Ou seja, deve ser tratado sobre isso na lição número 8. Importante saber que os ricos estavam oprimindo os pobres, e os pobres reclamaram. E aí Neemias teve que tomar uma solução. Teve que intervir, agir e tomar uma solução. Mas se resolveu e a obra prosseguiu. Ok? Então, problemas sempre vão haver. Né? O tópico 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Opa, outro problema. Mais um problema. E agora entra a figura daqueles principais dois opositores, que é Sambalate e Tobias. Sambalate e Tobias. Né? Eu coloquei aqui Sambalate, governador dos samaritanos, e Tobias, o amonita. Os samaritanos era o povo que havia trago ali, conforme o pastor já explicou na aula passada, para habitar ali, próximo de Jerusalém, para habitar ali, e adoravam outros deuses, e não eram judeus, mas ao mesmo tempo se diziam que queriam ser judeus. Alguns judeus se casaram com samaritanos e alguns samaritanos se casaram com judeus. Houve uma mistura ali. Mas Esdras, Neemias e o sacerdote Eliasib, eles não concordavam com isso. Eles queriam judeus puros. Não queriam que eles participassem da construção do muro. Eles até sugeriram que queriam participar, Sambalate, Tobias, aquele povo samaritano, mas Esdras rejeitou, Neemias rejeitou. Eles não quiseram deixar que eles participassem, que a chamada era para os judeus, para que fizessem isso. E isso gerou uma certa raiva, uma certa revolta, tanto de Sambalate como de Tobias e seu exército, certo? Eles quiseram realmente se levantar com raiva
contra os judeus, contra Neemias, contra Esdras e contra o povo judeu que estava reconstruindo o muro. E começaram a usar várias formas de provocar, de desanimar. É isso? Ponto 1. Iniciada deixa eu terminar a leitura do ponto 3. A reação dos judeus ficou... Não, no tópico 4, ponto 1. Iniciada a edificação dos muros. Está dentro desse mesmo raciocínio que eu estava falando. Sanbalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazer parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. Certo? Estou lendo o tópico 4, o ponto 1 da lição número 6. Ok? Lição aqui, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Certo? Vai ficar muito a questão da construção do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da lição 9 desse trimestre. Vai ser tratado na lição 9. O fato é que Neemias teve sabedoria, dando resposta, eu estou ocupado, estou fazendo a grande obra, não posso ir agora não. Neemias estava sendo bem firme, ensinou o povo a guardar, a espada na mão, trabalhando com o outro, enfim, você vai ver muito isso na lição 9. Ponto 2 do tópico 4. O muro foi concluído. Falei para vocês que o muro foi concluído em 52 dias, quase 2 meses. É isso? Foi concluído em 52 dias, quase 2 meses. Ele começou... Eu anotei aqui, para ficar mais fácil para depois. Não, eu anotei aqui, no outro papel. Construção do muro. E eu já até falei para vocês, né? Ela começou no mês de Abib, ou Nissan, corresponde março e abril, e terminou no mês de... Não é isso não, isso aqui é outra coisa. Começou no mês de Ab, julho/agosto, 5º mês do calendário, e terminou no mês de Elu, agosto/setembro, 6º mês do calendário. E você vai ver a conclusão dele, dizendo que já foi concluído, em Neemias, capítulo 6, versículo 15. Ok? Ponto 5. Não, ainda terminando o ponto 2 do tópico 4. O muro foi concluído. Essa vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Tá? Em Neemias 6,16. Houve uma repercussão. Repercutiu. Os inimigos que acharam que não iam conseguir, que lutaram contra, torceram para que não fosse concluído, e até, inclusive, falaram que eles iam construir o muro e uma raposa ia passar no muro e ia derrubar o muro. Tanto que eles queriam provocar, né? De todas as formas. Psicológica, fazendo convite, inventando mentira, de todas as formas, para evitar que eles construíssem, mas eles não conseguiram. Então, o muro foi concluído. Tópico 5. Tópico 5. O muro foi solenemente inaugurado. Ponto 1 do tópico 5. Para a dedicação dos muros, foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas, conforme Neemias 12, versículo 27. Não existia um levita só dentro de Jerusalém, ao redor também, aos redores ali também. Certo? Quando você faz uma grande obra, você conquista uma grande vitória, você vai orar, você vai agradecer a Deus, você passa o mês inteiro para receber o seu salário. Quando você vai à casa do Senhor para entregar oferta, o dízimo, você vai com alegria. Estou aqui, irmão da tesouraria, irmão, estou aqui com alegria, vou entregar o dízimo seu com alegria, porque eu consegui, venci esse mês, recebi. Então, eles tiveram uma vitória, construíram o muro. Então, eles foram com muita alegria no coração entregar, fazer a dedicação. Então, os levitas tiveram que se santificar, se preparar. Então, aqui, ponto 1 do tópico 5. Para a dedicação dos muros, foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas, conforme Neemias 12, 26.
purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo, as portas e o muro. Aquelas 11 portas que eu falei foram purificadas e o muro, certo? Ponto 2 do tópico 4, do tópico 4 não, tópico 5, né? Ponto 2 do tópico 5. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros. Foram juntos em procissão ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus. Diante da casa de Deus, ou diante do templo que havia sido construído, onde houve sacrifício. Lembra que os sacrifícios voltaram a ser praticados? Já havia agora a prática dos sacrifícios. Então, houve ali, então, a dedicação, a oração, a procissão ao longo dos muros, e pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. A nossa alegria em servir a Deus, a nossa gratidão a Deus, a nossa alegria, às vezes, ela é escutada ao longe. A alegria do povo que recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes foi ouvida pelos vizinhos, foi ouvida ao longe. Então, a alegria é escutada ao longe. A alegria do povo, quando Salomão foi coroado rei, foi escutada ao longe, foi ouvida ao longe. Tanto que Adonias ficou com medo, né? A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. A nossa alegria serve de referência, de testemunho, e é ouvida ao longe. Os milagres que Deus faz na nossa vida acabam chegando ao longe, certo? Quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão e ouviu a sabedoria de Salomão, eu ouvi falar da tua sabedoria, mas não me disseram nem metade. Sabá era longe, Etiópia, era um país distante, mas chegou até lá a notícia. Abraão achou que o rei, do lugar onde ele foi, ele achou que ele não conhecia Deus, não tinha temor de Deus. Ele falou que a Sara era sua irmã. Mas Deus falou em sonho com esse se era faraó, se era rei, não lembro agora, mas apareceu em sonhos para ele. Ou seja, havia temor, ele ficou com medo, ele temeu. Deus também se manifestava ali. Quando você estiver num lugar, numa reunião só de gente importante, governador, médico, doutor, você não precisa ter vergonha de falar de Deus, não. E às vezes você não sabe, mas naqueles importantes, se diz importantes, tem alguém que tem temor de Deus, tem alguém que conhece Deus. Não precisa ter vergonha de Deus. É isso? Ponto 6, o tópico 6, vamos ler aqui o tópico 6. Certo? Os muros trazem ensino simbólico importante. Ponto 1 do tópico 6. A Bíblia fala da salvação como um muro. Eu achei interessante também que essa questão da construção dos muros cumpre as profecias de Daniel e a profecia vou já achar aqui, eu falo para vocês. Isaías, aos teus muros chamará a salvação e as tuas costas louvor. Isaías 60:18 fala sobre isso também. E ainda, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros entre muros. Isaías 26:1. Essa profecia acerca da construção do muro foi feita por Daniel, e já eu encontro qual foi a outra pessoa que profetizou acerca disso. E eu falo para vocês, tá bom? Ponto 2 do tópico 6. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Vou tomar aqui uma aguinha, né? Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. Começou com a oração, Neemias orou, foi despertado, teve esse propósito, falou com o rei, foi até, em 445, foi até Jerusalém, falou com o povo se despertou e organizou, então houve um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus
e pode dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido. E estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha a linguagem espiritual tão bonita, tão linda, né? Que pode ser inserida nesse contexto. É isso? Ponto 3 do tópico 6. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém, a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis, né? Treva e luz, luz e treva, jugo desigual, treva e luz. Que comunhão tem a luz com as trevas? Está lá em 2 Coríntios 6, versículo 14. Também, ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus e não serve as riquezas, ou a mamon. Não é isso? Ou você serve a Deus e não serve as riquezas, ou você serve as riquezas e não serve a Deus. Aqui no sentido, servir ao diabo. É isso? Cuidado para não achar que riqueza é coisa ruim, que riqueza é pecado. Pecado é você ser escravo dela. Se fazer escravo dela e achar que ela é tudo, que ela é o seu Deus. Certo? Deus dá graça e sabedoria, e Deus dá esses dons para algumas pessoas que possam ser ricos também. Porque tem gente que se ficar rico esquece de Deus. E tem gente que se ficar pobre demais esquece de Deus também. Então Deus dá a medida certa. Que comunhão tem essa bom, tá. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso, Paulo escreveu, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. E podemos, assim, fazer as palavras de Paulo. O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, conforme Filipenses 3, versículo 7. Isso é interessante, irmãos, antes de continuar, que a gente, quando a gente faz uma reciclagem, você é crente 10 anos, 20 anos, 30 anos, de vez em quando você tem que parar, fazer uma reciclagem, você começa a olhar para dentro de você, peraí, esse negócio aqui está me afastando um pouco de Deus. Às vezes você está fazendo umas coisas que está te tirando um pouco do caminho, está afastando. Porque não existe duas fontes. A minha esposa costuma falar muito isso. Não existe duas fontes. Ou é fonte de água doce ou é fonte de água salgada. Então, às vezes, quando você percebe, você leva a joga, você para, pensa e começa a agir de forma inteligente para que você não venha a beber água de duas fontes. É isso? E a gente, todos nós, passamos por isso às vezes, temos que estar reciclando, temos que ter cuidado, temos que estar sempre em vigilância. Por quê? Orar é bom, jejuar é bom, fazer campanha é bom, mas tem que haver vigilância. Se você orar, se você jejuar, se você não vigiar, não adianta. Tem que ter cuidado, né? O que para mim era ganho, reputei-o por Cristo, Filipenses 3,7. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer. E passa a orar, seja feita a tua vontade. Está lá em Mateus 6, versículo 10. Seja feita a tua vontade. Deus, eu quero isso aqui. Você quer uma coisa, você pede uma coisa, pede um noivo, pede um emprego, pede um imóvel, pede uma coisa, e você quer, mas dá uma hora, recicla aqui, vê se é a vontade de Deus. E se for a vontade de Deus, amém, Deus vai agir, né? Seja feita a tua vontade. Às vezes nós temos que, né? Às vezes eu reluto muito, eu sou muito apegado a não mudanças. Eu sou difícil de mudar alguma coisa, certo? Então, às vezes eu reluto muito, mas eu tenho que orar a Deus, seja feita a tua vontade. E entender e aceitar as vontades de Deus. É isso? Eu não sou muito de mudanças, não. Mas, de mudar alguma coisa assim, mas às vezes é preciso, e a gente tem que entender a vontade de Deus para mudar alguma coisa. Vamos ter que pegar os costumes antigos, não antigo antes de ser crente, não isso. Certo? O segredo de uma vida cheia de Espírito Santo é quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Estou falando de mudanças
de mudanças simples. Às vezes a gente é acostumado. Tomar café só 6 da tarde, tomar banho só depois que almoçar, não tomar banho de água de barriga cheia. Algumas coisas simples do dia a dia que a gente tem mania que a gente não quer mudar, que a gente reluta em mudar. Mudar de um lugar para outro. Eu sou um pouco relutante em mudar essas coisas assim. Sou um pouco apegado às coisas que eu já estou acostumado a fazer. Às vezes até a minha esposa fala que eu tenho toque, que eu tenho mania. Mas é coisa de velho, sei lá. Mas quando a gente ora, busca a vontade de Deus e vai fazer alguma coisa que a gente ainda não está, assim, mas que a gente entende a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus se encarrega. Ele muda, ele fala o coração, fala a sua mente e ele prepara as coisas. Não é isso? Então, o segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é, finalizando aqui, o tópico 6, finalizando aqui o texto do tópico 6, do ponto 3. Quem crê em mim, o segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Está lá em João, capítulo 7, versículo 38. Uma das vantagens quando você aceita Jesus, quando você passa a viver uma nova criatura. E Jesus estava falando na praça samaritana, não é isso? Se você crê em mim, rio de água viva correrão do seu ventre também. Jesus estava falando para os judeus, Jesus estava falando no templo, olha, rios de água viva, certo? Que você recebe o Espírito Santo, você tem vida abundante dentro de você, dentro do seu coração, certo? Isso é isso que eu queria falar para vocês, entender que Neemias foi um homem de ação, dedicado, sábio, zeloso, e que se fortalecia em oração. Um segredo da fortaleza, como ele se fortalecia, porque Neemias era um homem de oração, ele orava. Daniel foi um vencedor porque ele orava 3 vezes ao dia. Davi gostava de orar, Neemias orava. Os homens de oração, sempre a gente vê na vida deles respostas positivas e respostas abençoadas, certo? Então, eu gostei demais dessa lição e eu gostaria só de, finalizando, ler as perguntas e ler as respostas. Eu vou ler as respostas para vocês, tá bom? Para refletir. A respeito de Neemias, reconstrói os muros de Jerusalém? Responda. Como se chamava o emissário enviado a Neemias? Era o seu irmão, Hanani, né? Eu falo Hanani, mas é H-A-N-A-N-I. Alguns falam Anani, eu falo Hanani, certo? Outra pergunta. Como viviam os judeus que haviam voltado de Babilônia? Viviam em grande miséria. Viviam em miséria. Estavam sofrendo ali, né? Outra pergunta. Antes de iniciar a reconstrução dos muros, o que Neemias fez? A resposta, ele faz um levantamento minucioso e real da situação. Saiu de noite, verificou, olhou, fez um levantamento, estudou, né? Porque já sabia que Deus já tinha chamado ele para fazer aquela obra, e aí ele foi reunido com os judeus, fez a reunião e conversou a respeito, falou, vamos embora levantar? Vamos embora. E aí convocou todo mundo e eles toparam. A outra pergunta, qual profissão exercia Neemias na corte persa? Né? Qual era a profissão dele? Dá vontade até de deixar em aberto para que alguém responda no microfone, que essa é muito fácil. É isso? Copeiro do rei. Ele era copeiro do rei, era a sua profissão. A última pergunta, o que nos lembra o muro da salvação? Eu não foquei muito nessa questão, não. Se o pastor quiser, pode até focar depois sobre isso aqui. Mas o que nos lembra o muro da salvação? A proteção de que desfrutam todos aqueles que se refugiam em Cristo. Como se Jesus fosse o nosso muro, certo? Da salvação, que nós ficamos aí protegidos com ele. Entendeu? Então é isso. Essa é a lição, é isso que eu gostaria de trazer para os irmãos. Espero que tenham aprendido. Eu aprendi muito. E obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo período que passamos aqui aprendendo. Certo? Enquanto o Léo enquanto volta para o Léo a palavra, eu vou correr ali para pegar o livro, que eu não sei de qual o poema do Dia dos Pais, não. Só uma vez por ano que eu recito, e algumas partes eu sei de qual, as outras não. Tá? E já eu volto na tela de novo. Eu não sei sair, está saindo, eu não sei como fazer isso, sem sair da tela. Não. Então já eu volto, enquanto o Léo... Então eu retorno para o Léo, para os irmãos, a palavra. Amém? Deus abençoe.
Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, irmão Euler. Que palavra boa, né? Abençoada aí para a gente continuar sempre aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Estaremos aguardando aí para ouvir mais um poema maravilhoso aí do nosso presbítero Euler e poeta, né? Pastor Edivaldo. Pois não, irmão Léo, prossiga. Tem resumo ou algum complemento? Ok, ô Léo, eu sei que é o Dia dos Pais, né? E nós já estamos aqui desde 10 para as 9, 10 para as 9. O irmão Euler colocou muito bem colocado que o crente tem o livre-arbítrio, né, de fazer o que quer, dentro dos limites que exige a palavra de Deus. Se os irmãos quiserem permanecer, que permaneçam, mas se quiserem sair, que possam sair. Muito boa a palavra do irmão Euler, nós aprendemos muito quanto ao contexto histórico, né, contexto geográfico e psicossocial. Mas eu gostaria de reiterar e colocar algumas pontuações. Eu espero que dentro de 10 minutos eu gostaria de pegar esse tempo. Primeiro que a nossa escola dominical termina às 10h30. Então, estou dentro do tempo. Eu gostaria de pontuar algumas coisas que eu acho muito importantes. Na lição, existe uma nota pedagógica que fala sobre interagir com o professor. Tá? E eu gostaria de dizer e particularizar o aprendizado do servo de Deus, Neemias. Gostaria de trazer esse legado dele para as nossas vidas cotidianas, a nossa vida cristã. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Se nós tivéssemos que dar um tema central para essa lição, ou para todas as lições, seria despertamento. Então, quem desperta em nós a fazer alguma coisa na obra de Deus é o próprio Deus. E quem opera o realizar também é Deus. Por isso, em Amós 3,7 está escrito: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ser revelado o seu segredo aos seus servos. O querer e o efetuar de Deus. E ele não vai despertar-nos sem que primeiro ele nos revela aquilo que ele deseja efetuar através de nós como instrumento. O que aprendemos com Neemias? Trazer essa essência do legado de Neemias para os nossos dias e para as nossas vidas. Neemias, ao ser despertado, acordou. Quando Deus nos desperta, é para nós nos acordarmos e levantarmos e tomarmos uma posição, porque Deus está querendo, nesse acordar e nesse despertamento, uma ação imediata daquilo que ele propôs no seu projeto para se fazer e para nós fazermos para ele. O que aconteceu com Neemias? Ele enxergou e entendeu o estado dos remanescentes de Israel, revelado e despertado através do seu irmão Hanani, ou Anani, como queira, né? Ele foi despertado e ele teve a revelação, porque Deus efetuou o seu querer e o seu fazer através de Anani para com o seu irmão. Você vê que há um escalonamento de despertamento do rei, de Neemias, do rei, dele, de Anani, e depois de todo o povo, para aquela grande obra que Deus queria concretizar. Segundo lugar, dirigiu a primeira coisa que ele fez, irmãos. É o que o irmão Euler enfatizou agora há pouco.
dirigiu em oração, choro e lamentação. É o que nós temos que fazer quando nós temos algo de Deus, um despertamento, uma revelação para ser executada. Nós temos que orar, chorar, buscar de Deus a direção. E quando ele se prostrou diante de Deus, irmãos, isso você pode pegar Daniel, pode pegar Davi, todos os grandes homens de Deus, quando eles se prostraram para uma revelação, a primeira coisa que ele faz é confessar os pecados. E que muitas das vezes nós não fazemos isso. Tem que primeiro colocar a vida no altar, ter arrependimento, confessar diante de Deus os nossos erros e dos nossos ancestrais, como foi o caso dele aqui. Porque o que eles estavam sofrendo era a consequência justamente da desobediência deles. Está no capítulo 1, versículos 6 e 7. Lembrou a Deus da sua previsão da transgressão e corrupção de Israel e suas consequências. Ele lembrou a Deus, confessou e falou com Deus: ó Deus, o Senhor previu lá no passado que nós iríamos desobedecer, mas o Senhor fez uma promessa. E qual é a promessa? A promessa da reconciliação. Então nós temos que fazer isso, irmãos. Temos que dobrar, confessar e falar a Deus: ó Deus, o Senhor, a sua misericórdia é infinita, nós precisamos do perdão do Senhor, precisamos nos reconciliar. Mas também lembrou de sua promessa, da misericórdia e o perdão, fazendo-os retornar a Jerusalém. Neemias não se lamentou e não pediu socorro a ninguém, e nem tampouco ao rei, num primeiro momento. E às vezes há uma deficiência nossa, que toda a revelação nós queremos: irmão, ore porque Deus me revelou isso assim, assim. Não, se Deus revelou, ele vai te encaminhar, ele não quer, ele participou você e não os outros. Se for para os outros, Deus vai te encaminhar para outras pessoas, mas normalmente Deus é compartimentado, ok? Mas fez uma oração por um propósito específico e objetivo. Ele jejuou, orou, ele não pediu mais nada. Ele focou naquilo que Deus havia mostrado para ele. É isso que nós temos que aprender, trazer esse legado de Neemias para nós. Para concluir, o caráter de Neemias. Para ser copeiro do rei, ele passou por um processo de filtragem, de investigação, de conduta moral e profissional, para ocupar esse tão importante cargo, né, diante do rei. Sempre vemos que Deus sempre tem pelo menos um faxineiro, né, um serviço de auxiliar ali para, como uma ponta do iceberg, para o contato, para aquilo que Deus quer com a autoridade que Deus levantou. Sentiu outra coisa, o caráter dele, empatia pelo povo. Ele estava confortável, vivendo e servindo no palácio do rei. E aí, ele não olhou para isso. Ele teve empatia, amor pelos seus que estavam lá. Outra coisa importante do caráter desse homem, ele era discreto, sabia usar da virtude da compartimentação. Tem gente que não se segura. Nós precisamos, como cristãos, quando temos intimidade com Deus, nem tudo nós podemos dizer. Só falamos quando Deus autoriza. Você vê que ele só falou com as autoridades e com as pessoas, envolvendo as pessoas, quando Deus permitiu que ele falasse. Então, nós temos que segurar mais a nossa língua quando nós temos revelação e obra de Deus. Nem tudo se pode dizer. Está lá em capítulo 2, 12 e 16. Não falou nada com ninguém, até que Deus o autorizou. Outra coisa do seu caráter, não foi hipócrita. Sempre se portou de maneira equilibrada no seu trabalho diário. Ele nunca mudou, ele sempre foi uma pessoa equilibrada. Tem pessoas que são puxa-sacos de chefe, pessoas que
sorrindo. Não, ele foi um homem sério. É um legado que nós temos que pegar. Nós temos que ser sérios, ser honestos. Assim como nós somos com Deus, devemos ser com as autoridades, o procedimento, e com o mundo. O procedimento tem que ser equilibrado. Era tão sério que nem a sua tristeza ele procurou desfazer ou disfarçar. Em o capítulo 2, versículo 1. Porém, nunca antes estivera triste diante do rei. Ou seja, ele se portava do jeito que ele era, ele se comportava. Não era falso nem hipócrita. E, finalmente, Deus desperta o rei. No capítulo 2, porque o rei disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração? Então temi muito e em grande maneira. Ou seja, quando nós vemos o despertamento, Deus despertou o servo dele, levou o homem para a revelação que é Anani. Perdão. E depois ele despertou o rei para toda a infraestrutura financeira e pessoal para que ele pudesse reconstruir. Assim é a obra de Deus. Que Deus nos abençoe, sem mais delongas, em nome de Jesus. Glórias a Deus, obrigado, pastor Edivaldo. Né? Mais uma vez, mais esclarecimentos aí para nossas vidas, né? Agradeço em nome de Jesus. Avisos, às 19h30 de hoje, culto de missões. Então, hoje, às 19h30, culto de missões. Os irmãos, não se esqueçam aí para participar, né? O horário, às 19h30, não confunda. Nas terças, domingo, 19h30. Oi. Bom, Léo, antes da oração final, tá, eu quero falar o poema, tá bom? Amém. Não esqueci de você. Glórias a Deus. Então, o culto de missões, às 19h30. Os pedidos de oração, né? Pela família do pastor Ivanildo, né? Pela perda do seu avô. E por todas as famílias que perderam alguém, a minha família, da irmã Josi, da irmã missionária Olinda, da irmã Jerusa, né? São várias famílias aí, né? São mais de 100 mil famílias, infelizmente, aí, né? Que passaram por essa tristeza, né? Glórias a Deus, né? E agradecendo também pela recuperação, né? A gente tem orado pelas famílias, só pela tristeza, mas vamos orar um pouquinho pela alegria também, né? Daqueles que se recuperaram, apesar de ser 100 mil mortos aí, né? 100 mil perdas, nós também temos muitos recuperados, graças aos médicos, aos enfermeiros, né, a todos aqueles que estão na linha de frente, e graças também aos irmãos, né, da igreja que tem orado, né, e tem pedido a Deus aí por muitas outras famílias que se recuperaram. Amém? Graças a Deus por isso. Então, o irmão Euler, né, com o poema, e logo após, glórias a Deus, a irmã Geni faz a oração encerrando. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu só queria dizer, antes de recitar o poema, agradecer ao pastor Edivaldo. Pastor Edivaldo, as pontuações que o senhor fez hoje enriqueceram muito a lição, foram muito importantes, foram muito boas. Fiquei feliz, fiquei satisfeito. Obrigado, porque o senhor está sempre ajudando a gente para a obra de Deus, para a glória de Deus, tá bom? Vamos ler o poema. Pai Maior é o título do poema. A você, papai, me dirijo com carinho, quando esta hora vai falar do seu espinhoso caminho. Espinhoso? Não é tão espinhoso não, né? Do seu lindo caminho, né? Trago-lhe os parabéns, desejando o de melhor, mas toda a honra e glória sejam dadas ao Pai Maior. Na verdade, esse dia só é dos pais por permissão, e quem sabe até seja do homem invenção. Bom, aqui estamos, é só para ninguém se esquecer. Aos pais da terra, nosso respeito, ao Pai do céu, a honra e o poder. Sabe, ser papai cristão é coisa muito boa.
mas ser papai beberrão é coisa muito à toa. Ser papai carinhoso é coisa muito bonita, mas ser papai tribuloso é deixar a família aflita. Ser papai compreensivo é a solução para os problemas de casa, mas ser papai ignorante é dar aos filhos a mesma asa. Ser papai trabalhador é exemplo e é pão constante, mas papai preguiçoso, murmurador, falta tudo, a todo instante. Ser papai que corrige é família não corrompida, mas ser papai só de nome é uma tristeza na vida. Ser papai temente, Jesus está presente no lar. Mas o papai que zomba, que mente, Jesus até chora para entrar. Ser papai amoroso é ser cristão como nós, que as bênçãos do Pai caridoso venham sobre todos vós. Por quê? Para ser tudo isso, cristão, carinhoso, compreensivo, trabalhador, corregedor, temente, amoroso, enfim, para ser tudo isso, só mesmo aprendendo com o Pai maior, que com muito amor nos deu de melhor, nos deu o seu Filho Jesus, nos abriu o caminho de luz e ainda hoje, com muito amor, perdoa e chama o pecador. Pais, sabemos do vosso trabalho, da luta pelo agasalho, do sustento para a família, da dor por um filho desobediente, da alegria de um filho temente, da vossa permanente vigília. Lembrem-se, pais, se feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, mais feliz é a família que tem a Deus por primeiro pai. Amém. Deus abençoe, obrigado. Glórias a Deus, aleluia, maravilhoso o poema. Que Deus abençoe esse ministério do irmão grandemente, amém? A irmã Geni fazendo a oração e encerrando a Escola Bíblica Dominical. Amém, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, que tu nos deu de ouvir a Tua palavra, de aprender mais a Tua palavra. Continua nos abençoando, aumentando a nossa fé, abrindo nosso entendimento, meu Pai. Abençoa também, meu Pai, as famílias, conforta aqueles que perderam os seus entes queridos, Senhor. Seja com eles, sabemos que tu é o Senhor que sabe todas as coisas, meu Pai, tudo está nas Tuas mãos. Agradecemos também, Senhor, por aqueles que alcançaram a vitória. Senhor, abençoa o nosso dia, abençoa cada pai, meu Pai. Seja com cada um, Jesus, dando sabedoria para que possa, meu Pai, ensinar nossos filhos a continuar nessa caminhada. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, irmã Geni. Pastor Edivaldo, com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre, que todos digam amém.